Olá, Ruth, como vai? Oi, como é que vai? Estamos indo, né? Estamos indo, é. Os altos e baixos que nós estamos passando aqui não está fácil, não. Não, não está Mas fácil. de jeito nenhum. É, Mas essa é a nossa realidade e temos que ultrapassar, com certeza. temos que Hoje nós também ultrapassar. estamos num dia triste, né? Uma homenagem, a homenagem É o aos, Dia Internacional, é o dia 27 de das janeiro, vítimas do Holocausto. é o Dia Internacional do Holocausto. É, Então, nós temos sempre tanta coisa triste para lembrar, é. caso sério. E muita gente tem feito um paralelo, né? Que não deixa de ser uma verdade, que o que a gente está vivendo hoje muito tem a ver com o que aconteceu na década de 40, a perseguição aos judeus, o antissemitismo, só que agora a gente tem um Estado de Israel Para defender. para defender. Nós agora esse é o lugar do mundo onde nós estamos em segurança, é É, aqui em Israel. E aqui nós não estamos como na época do Holocausto, porque é, lá nós éramos completamente vítimas sem nenhuma possibilidade de defesa, e aqui não. é, Aqui a gente se defende, é diferente. É que exatamente. eles não podem fazer o que eles fizeram aquele primeiro dia, o 7 de outubro, que eles atuaram de uma forma semelhante aos nazistas no Holocausto, mas depois nós entramos na guerra e É, não como vítimas, e sim exatamente. como atuantes da guerra também. E é o que vai ser até a gente encontrar uma solução que não é fácil. É. Puts, a gente teve essa semana muita coisa, né? Entre elas, foi ontem que saiu uma, um pronunciamento lá do Tribunal de Haia. É, Foi ontem? foi ontem, sexta-feira. E falando, e tivemos assim, não ficou muito claro se foi favorável ou não a Israel. Uns acham que sim, outros dizem que nem tanto. Qual é a sua opinião sobre Não, o... não é a minha opinião. Eles foram muito claros no que eles disseram, porque ah, ali não era um julgamento, quer dizer, eles iam analisar o fato de que a África do Sul havia feito essa acusação contra Israel de estar usando o genocídio contra a população de Gaza, e então eles queriam uma pena, que aquele é um tribunal de justiça internacional. E o tribunal discutiu lá entre eles, a gente não viu as discussões, né? E eles vieram ontem com, é, como se diz, tzavim, como se fosse umas ordens, quer dizer, eles debateram e chegaram à conclusão que eles podem emitir umas certas ordens que são provisórias, não são, Definitivas. é, são provisórias, porque e eles dão, depois do que eles falaram, eles foram muito claros. Primeiro falaram exatamente quais eram as acusações da África do Sul e depois falaram quais eram as defesas de Israel contra essas acusações, e eles chegaram à conclusão, os juízes, alguns, cada item daqueles que eles discutiram, um tinha a maioria de 15-2, outro de 16-2, quer dizer, sempre se vendo que
a maioria não era Israel. E, e as coisas mais importantes que eu até anotei para não esquecer é de que eles não concluíram na, dentro dessas essas ordens que são como é que eu falei, ordens que não são que São são provisórias. provisórias, por exemplo, com a parada da luta. Cessar fogo. Absolutamente, É, cessar a luta. Não tocaram nesse assunto. Quer dizer que isso já era uma coisa, um ponto muito bom a favor de Israel, é. porque se pelo que eles queriam parada da luta imediata. E outra coisa, eles, por exemplo, exigiam o, o tribunal a libertação imediata dos Os reféns, reféns, que também é muito bom para Israel. entendeu? Que é uma coisa muito importante. Quer dizer, teve aspectos, por exemplo, que eles disseram que Israel estava por cima e outros que estavam por baixo. Por cima era o fato de não haver exigência de interromper a luta imediatamente. E, segundo, exigir que eles libertassem os reféns. E, do ponto de vista jurídico, quer dizer, foi um ponto favorável para Israel. Um ponto que foi desfavorável era, por exemplo, a imagem de Israel perante o mundo, quando eles dizem que o número de civis lá de Gaza que tem morrido por causa dos bombardeios. Quer dizer, embora Israel o tempo todo tentou evacuar a população deles, né, do norte para o sul, que era onde eles iam começar a atuar para evitar isso, como Israel fez com a sua população. É. As cidades como Sderot foram completamente Evacuadas. evacuadas. Quer dizer, mais de 100 mil pessoas lá no norte, por exemplo, por causa do Hezbollah, o Também. governo evacuou a população. É. Puseram em hotéis, puseram em pensões, puseram em outros kibbutzim. Agora, que o governo lá de Gaza proteja a sua população que não está envolvida na guerra. Então, uma das coisas que foi prejudicial, na opinião deles, a Israel, é essa imagem que se transmitiu ao mundo de que Israel é agressor, de que, É um que não agressor existe. que avisa avisa que vai atacar, faz corredor para eles passarem, para eles não Exato. sofrerem. Exato. Continua permitindo. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com aquele jornalista Henrique Zimmermann, e ele disse que ainda pessoas que fazem tratamento de quimioterapia no hospital aqui em Israel, que vêm de Gaza, as pessoas continuam vindo, que ninguém divulga isso, que isso não é oficial, mas muitos palestinos continuam vindo, porque tinha aquela que foi assassinada, que era defensora dos direitos humanos, e ela trouxe muita pessoas com doenças e que tinham que ser tratadas aqui em Israel, e mataram ela, né? Eu esqueci o nome dela. Enfim, Que mas Israel continua. e continuam, essas pessoas continuam a vir, né? Eles entram em Continua. Israel, continuam o Sim. tratamento, E o quer fato de dizer, que eles falaram também, por exemplo, eles falaram também, ela leu lá uma papelada de 40 minutos de coisas, por exemplo,
ajuda humanitária. Eles estão falando em algo que Israel pratica o tempo todo, que Sempre. Israel está numa guerra dentro dos princípios de Geneva, e de modo que Israel obedece isso. E entra diariamente dezenas, e alguns dias centenas de caminhões Eu com estava lendo que são farinha, 10.000 com... caminhões que estão entrando. 10.000 Pois caminhões. é, com toneladas, É. 150, 160 toneladas de farinha em cada caminhão. Então, Israel está fazendo isso normalmente, sem nenhuma É, obrigatoriedade do, o tribunal. do tribunal. E o tribunal também concedeu a Israel um mês para eles responderem, para nós, para Israel, responder a todos esses itens que foram apontados, e entre os pedidos também de que não faça incitação de genocídio. Israel Que isso? incita genocídio? O que é incitação de O que é genocídio, isso? gente? Está entendendo? É. Mas Aliás, quem faz isso e quem fez isso essa semana foi na Jordânia, né? Aquele exato. restaurante, aquela É. pizzaria e coisa de shawarma, com o nome 7 de outubro, que foi inaugurada mais em Omã, na capital da Jordânia. Mas já tiraram o nome, já. Pois é, de modo E que... nós é que somos os terroristas, né? é. Agora, e também teve depois disso, nos programas que teve, mas que isso foi às 2 horas da tarde, nos programas da noite, foram entrevistados muitos juristas, eles inclusive comentaram que países como a Alemanha, como a Itália, a Austrália, são países que disseram que eles vão cancelar a contribuição que eles dão para a UNRWA, Sim, que é aquela organização de ajuda aos aos palestinos. exato. Então, eles vão congelar a contribuição orçamentária deles. Eles disseram que absolutamente eles não estão precisando disso. A UNRWA tem funcionários da UNRWA que eles estão atuando junto com O os Hamas. lutadores, os combatentes do Hamas. É. Onde é que já se viu? É. Mas São isso, mas funcionários isso, da isso é da uma ONU coisa que que. Mas, Ruth, recebem isso ordenados. agora eles estão tomando essa decisão, mas isso já foi há muito tempo, há muitos anos, que já se sabe disso, né? Pois é, mas agora se tornou muito visível porque eles estão lá e o tempo todo aquela guerra lá com os caminhões, porque de um lado tem ontem, por exemplo, teve uma manifestação lá em Gaza da população civil de Gaza contra o Hamas É, e contra a entrada dos caminhões, porque os caminhões não trazem para eles hum, os chefões do Hamas, eles recebem e distribuem de acordo com a vontade a, deles. a vontade deles, e não de acordo com a necessidade. Das toneladas de remédios do Catar, que já chegou em aviões, até eu falei da outra vez, É, aviões de carga, nenhum comprimido chegou na mão de nenhum sim. refém. Ruth, Então, se nem o mas Catar como a gente... consegue, se nem o Catar consegue fazer com que o Hamas
faça o mínimo necessário, como é que a gente pode confiar em qualquer tipo de trégua, acordo? Como? Como se confia em Pois terrorista? é, como você pode confiar? Agora, isso foi o que saiu já oficialmente e falaram também que a contribuição do juiz Aaron Barak, que estava entre os que representavam Israel Uhum. no Tribunal. é, ele disse que a atuação dele foi muito importante, Importante. porque ele, como uma criança que passou o Holocausto e viu muito bem o que é genocídio e o que é. É. Ele, então, a atuação dele foi muito bem vista e foi muito elogiado. E agora realmente é ver, tem um mês, Israel tem um mês para apresentar um relatório respondendo a todas as ponderações e todos os itens que foram citados pelo tribunal. Então, vamos ver. Temos um mês para Israel apresentar esse relatório e Israel tem a melhor boa vontade de colaborar, porque Israel não faz, em todas as guerras que tem havido desde a criação do Estado, Israel está sempre dentro dos, das convenções de Genebra, sempre. Agora, isso que Israel é o país, e quando você está lutando com um bando de terroristas, é completamente diferente. Eles Na não têm. verdade, essas mortes, primeiro que essa contagem de mortes tem dois problemas aí. Uma, porque quem dá, quem diz quantos morreram é o Hamas, que não é confiável, né? Quem pode confiar que não tem nenhum órgão externo que divulga esses números, né? Que tem como. Não, tem realmente mais de 20 mil civis mortos em Gaza. E a outra coisa é que a gente sabe também que dentro desses mortos, muitos estão vestidos com roupas civis e são terroristas, que se vestem Exato, exatamente com essas sim, roupas para ter um número maior, né? exatamente. Né? Exatamente. Então, nada disso É pode uma ser coisa levado que em não conta. dá, que É, não é um exército que eles estão com um uniforme é, característico. Tem uns que estão vestidos assim, tem outros vestidos assado, e o tempo todo, desde que Israel começou a evacuar a população do norte de Gaza para o sul, a gente se sabia, se falou que no meio dessa população civil, famílias, mulheres, iam ter crianças, terroristas. tinha uma porção de terroristas que É, estavam vestidos iguais, é, estavam. Porque qual era a diferença entre eles e os outros? Quem tem arma. Quem é. tem arma é terrorista. E os outros que não têm armas, eles são civis. Então, eles estão no meio. Agora, se eles conseguem chegar ao sul, lá eles recebem as armas da, da direção É. deles. De modo que é uma situação. Agora, uma coisa muito desagradável que aconteceu também essa semana foi um grupo de 26 ex-chefes de serviço militar na, nos postos mais elevados do Ministério da Defesa e do Shabak e do Mossad, 26 e mais
17 pessoas que se projetaram na vida civil, não tem nada a ver com atuação militar, inclusive vários premiados com prêmio Nobel. Essas pessoas, esses de muita projeção na Israel, em todos os seus campos, exigindo que o Netanyahu seja demitido. E explicaram até, é pena que eu não posso ler aquilo tudo, é um monte de uma página enorme, explicando todas as razões, o porquê de que ele representa para o país um grande perigo. Diz que ele foi uma das causas principais da desgraça que aconteceu no dia 7 de outubro. Ele é o responsável maior como primeiro-ministro e, na continuação da direção da guerra, a única coisa que ele tem feito é atrapalhar e tornar a situação cada vez mais perigosa para Israel. Então, alegando que ele representa um risco muito pesado para a segurança e para a sobrevivência de Israel, então exigindo que ele seja demitido do cargo de primeiro-ministro. Isso é uma coisa... E isso, no meio de uma guerra, jamais aconteceu. E qual é o peso disso, Ruth? Isso tem peso? Isso tem peso, porque durante esses meses todos que precederam essa guerra, quando começaram aqueles protestos, não é, com aquela modificação do sistema jurídico, Judiciário. que se falava também de que era um risco para a sobrevivência do país e para a democracia, era contra ele, contra Netanyahu. Quer dizer, isso agora é um outro aspecto, que é, além disso, que era puramente político, civil, jurídico, agora também militar, e que é realmente risco de sobrevivência pela impossibilidade dele dar ao exército, aos chefes militares, a possibilidade de atuar dentro daquilo que eles sabem que é necessário. Como o exército não pode atuar sem a, a, O comando dele? não dele, do governo. Uhum. Do governo, né? O Uhum. governo tem que, quer dizer, o exército vem, os chefes militares se reúnem com o gabinete militar, eles dizem tudo que eles acham que deve dizer, o que tem que fazer, as propostas que eles acham que têm que ser feitas na luta, as modificações, e o gabinete e o primeiro-ministro eles têm que aprovar ou não. E até hoje, durante esses mais de 3 meses já, o Netanyahu tem sido de uma intransigência tremenda contra os chefes militares. E de modo que essas pessoas que assinaram esse, é uma coisa que nunca aconteceu. Esse pedido, eles são pessoas muito responsáveis e que atuaram já em todos os setores mais importantes da vida do país, e eles sabem dizer exatamente o que é que eles acham
e a razão de ser de que ele representa esse perigo tão grande para o país. Isso é uma coisa muito desagradável, para não dizer outra coisa, né? Muito Mas, Ruth, desagradável. quem é que pode fazer essa demissão? Quem demite o Tem que primeiro-ministro? ser a Knesset. Mas a Knesset não vai fazer isso nesse momento, vai? A Knesset, sim, nunca houve uma coisa dessa, né? Agora, existem leis, existe o conselheiro jurídico do governo, existe a Knesset, existe também as, todas as outras instituições judiciais. Eu não sei realmente quem é o ponto certo de dizer, bom, apontar com o dedo. Esse aqui é que pode resolver. Não, eu não sei. Aham. Não sei porque é uma coisa realmente completamente fora de tudo que a gente já viu e eu não. Eles também não disseram a quem. Eles Aham. apresentaram esse pedido ao Sim. governo do país. Agora, o governo quem são as duas entidades que têm atuação dentro do país. Uma é a Knesset, que uma é o legislador, né, que é a Knesset, e outro que é o executor, que é o governo. Aham. Então, isso foi uma coisa realmente muito ruim. Enquanto a guerra continua, o problema dos reféns, se você escutar 10 vezes por dia o noticiário, você vai ouvir 10 notícias diferentes a respeito de negociações que tem ou que não tem. E está se tratando agora, por exemplo, de um quarteto que deve se reunir no começo da semana na Europa, que é formado pela Arábia Saudita, os Emiratos, o Egito e os Estados Unidos, que vão querer sentar e discutir e debater esse assunto dos reféns. Uma hora, o Hamas disse que aceita, como essa semana se falou, para cada refém libertar 100 prisioneiros dos deles. Até E liberta, né, Ruth? Né, nessa situação, até é, liberta, né? cada refém, e isso quer dizer que o tempo todo se diz que tem 136 reféns, só que você não sabe quantos são vivos. É. Esse é o problema. Mas Você eu não tem a acho que menor noção mas de tem que quantos libertar, tem que estão aceitar. vivos. Israel tem que É, sair dessa situação, né, Ruth? é. De modo que, então, existem uma série de dificuldades. E outra era a parada, a suspensão do fogo durante 2 meses, durante 5 meses. É tudo assim, uma coisa que é lançada no ar, mas que você não tem uma assinatura e um carimbo. É. O que está se dizendo que esse quarteto pode ter mais força é porque o Israel, por exemplo, tem interesse em que os Estados Unidos e a Arábia Saudita estejam juntas nisso, porque, de um lado, a Arábia Saudita gostaria que Israel atuasse a favor
dos seus interesses, que são o de não ajudar a Arábia Saudita a conseguir fazer um acordo de segurança com os Estados Unidos, que eles há muito tempo estão querendo fazer e não conseguem. E, por outro lado, Israel teria interesse, porque aí os Estados Unidos obrigariam a Arábia Saudita a normalizar uma situação com Israel, não dizer que vai fazer relações diplomáticas plenas, mas a normalização de relações. E com relação ao Egito, que o Egito também tem interesse de estar nesse bloco por causa do problema de armamento, que é também um dos interesses da Arábia Saudita com relação a Israel, é que Israel influencie os Estados Unidos, dizendo que concorda que os Estados Unidos vendam aqueles famosos aviões F-35, que Israel sempre se opôs que os Estados Unidos vendessem para todo e qualquer país do Oriente Médio, que era a única coisa que podia dar a Israel uma situação de defesa maior do que dos outros países árabes. Era ter uma força aérea que os outros não têm. Então, diz que isso deve acontecer agora, essa reunião, esse quarteto, no começo da semana. Falou-se também muito do Catar. De um lado, falou-se bem, de outro lado, falou-se mal por causa do problema da passagem de dinheiro por vias não Convencionais. legais. Pois é. E assim a gente vai. Cada dia você escuta 10 notícias, 15 notícias diferentes. A verdade é que essa semana passada, tanto o chefe do Shabak quanto o chefe do Mossad estiveram no Catar, se encontraram lá com o primeiro-ministro, lá com os chefes do governo. O que saiu? A única coisa que se diz que não tinha nada certo. Que se falou, mas que não chegou a nenhuma conclusão. Então, Então, aí a gente... não temos muitas novidades nesse sentido da evolução, né? Nem de acordo. Não, está muito difícil, porque em tudo entra, no final das contas, a história de que é um ponto que agora se discute aqui todos os dias, todo mundo, com exceção do Netanyahu, que o Netanyahu não quer falar nisso. O que será de Gaza no dia seguinte do final da guerra? O que vai ser Gaza? Quem vai governar? Porque se a meta dessa guerra foi destruir, digamos, a autoridade governamental, poder governamental do Hamas dentro de Gaza, além de também destruir o seu poderio militar, principalmente em se tratando dos foguetes. Existe uma grande diferença, do ponto de vista militar, entre destruir e
e desmontar, Uhum. digamos assim. Você pode desmontar um motor e você pode destruir um motor, né? É. Então, aqui é a tal história. Ou você destrói, e aí, quando você fala em destruir, isso significa também morte dos chefes. É. E para você destruir a chefia governamental e militar, você tem que destruir os chefes desses Uhum. serviços. E a outra coisa é você desmontar. Desmontar é você tirar deles a possibilidade deles continuarem gerando todas essas partes da vida de Gaza, quer dizer, principalmente gerando a, o governo e a parte militar, e a guerra em si. Então, existe uma discussão tremenda, principalmente partindo da Casa Branca, o Biden, e o Egito e os países sunitas, como a Arábia Saudita, etc., que querem que se faça uma reunião para discutir, inclusive a Autoridade Palestina, que era antes de Uhum. ter o Hamas, era parte do governo de Gaza. Então, quem é que vai governar Gaza? O que vai ser Gaza? Quem vai governar? E Quem vai também, ser uma quem? outra situação que eu li também, Ruth, é em relação ao que Israel estava querendo fazer um cinturão ali no norte de Gaza e que foi criticado pelos Estados Unidos, pelos países da Europa. Você leu Sim, sobre isso? E escuta, em aí? matéria de ideias, todo mundo diz que você tem que fazer uma reunião de países europeus que podem. Uma coisa importantíssima que é como é que você vai recuperar Gaza. Você olha as fotografias, você vê com a quantidade de prédios, de casas que estão arrasados e de todos, toda a quantidade não só de força humana, como de dinheiro para você reconstruir. Quanto? Quem vai botar o dinheiro? Quem vai fazer essa reconstrução toda de todos os sistemas básicos, luz, gás, telefone, serviço escolar, É saúde, muito complexo isso, né? água, É. entendeu? Então, eles querem fazer uma comissão assim internacional, mas sempre a gente vê que de todas essas comissões internacionais que têm tentado atuar no Oriente Médio, não tem dado muito sucesso, porque cada um busca o seu próprio interesse e as diferenças entre os próprios países árabes que também É. entram nesse grupo é muito grande. O problema da autoridade palestina é uma tragédia, porque ninguém vai querer aceitar lá em Gaza o Abu Mazen como governo. Ele mal consegue governar lá na Judéia e na Samária. O que ele vai fazer em Gaza também? Mas, com tudo que está se discutindo isso, o Netanyahu se recusa terminantemente a, a falar sobre isso. O que será o dia depois que terminar a guerra? Você tem que começar a pensar nisso. Claro.
Não, São muitas ele, questões sem resposta. sim, você pode levar 2 anos, 3 anos pensando, mas você tem que começar um dia É, a pensar. Agora, quando você se recusa terminantemente a pensar, a começar a discutir, então porque você vai ficar na ele não quer estaca falar sobre zero. isso, ele não quer falar sobre isso porque ele não quer comprometer o governo dele. Que o governo dele, a Ele gente não sabe, quer comprometer o quê? o governo dele. Não, ele não, Ele não, o sabe que problema os dele ministros dele. não, o problema é ele pessoalmente, não o governo dele, é ele pessoalmente, que ele sabe que se ele tiver metido nisso, a, a, a culpa que ele tem no cartório de tudo isso que aconteceu no dia 7 de outubro, é para ele começar a sair correndo hoje. É, é verdade. Para ele já está correndo hoje para algum lugar, não sei para onde, buscar. Miami. Vai lá para ficar com o filho dele lá em Miami. É, É, só Ruth. assim. É, Então, a situação é essa. é, Entendeu? Enquanto isso, do ponto de vista de luta, nós passamos essa semana uma coisa horrorosa, esses 21 soldados, né? minuindo, Reservistas. reservistas que morreram estupidamente, e É, mais 3 que estavam num tanque, de uma forma que foi muito triste. também já estão fazendo investigação, quem teve a culpa, porque pelo que se escreve, pelo que se ouve, estava tudo certo, não tinha nada que aconteceu um erro desse, cada força que estava atuando lá tinha uma função, ela entrava a segunda, saía, entrava a terceira. E aí apareceu um grupo de terroristas que ninguém viu, que eles não deviam estar, que estavam escondidos no meio de plantações, etc., e atiraram exatamente nas minas que eles iam explodir, que os nossos soldados iam explodir. E atiraram quando eles ainda estavam, que isso só deveria ter acontecido depois que eles saíssem do local. E aí morre 21 de uma vez só. Foi horrível, foi horrível. Foi uma Não para de ser, né, Ruth? tragédia. Todo dia a gente tem um drama, uma família que perde um soldado, um familiar. É tudo muito triste. A gente está vivendo momentos É. terríveis, terríveis. Realmente não tem nada que a gente possa comparar, porque está muito difícil. E sem ver, né, o que a gente, que as pessoas estão morrendo e a gente não está vendo soluções próximas, assim, a gente não está enxergando como, principalmente em relação aos reféns, né? Isso aqui também, não sei, eu acho que aqui o sentimento geral é um sentimento de muita tristeza, Muito, muita muito, tristeza. Eu até comentei com muito. você, né, que na semana passada algumas pessoas me perguntaram por que que você estava tão triste, né? Que você estava muito triste. Eu falei, como é que poderia ser diferente, né? Nós todos aqui estamos muito. Não tem como demonstrar outro sentimento senão tristeza. São muitas mortes, e essa situação toda que eu falo com pessoas que moram aqui, como você e outras pessoas que já moram 30, 40 anos aqui, e nunca, realmente, todo mundo é unânime em dizer que nunca Israel esteve numa situação como hoje Jamais, estamos. jamais, jamais. E sem saber o E que vai ser, né? Sem um plano definido, sem uma estratégia, sem um. Não se pode dizer que a gente está
ganhando a guerra. A gente não ganhou nada. Até agora a gente não ganhou nada. É, Né? não é, Ruth? É, Que a gente ganhou nada? era uma guerra que a gente não precisava. É, É, era uma guerra que a gente não precisava. Israel, não, Israel parte de Israel não tá a fim de é, dominar Gaza, de se apossar de Gaza, como também do resto dos territórios. Agora, nós estamos numa situação política partidária tão complicado inclusive, isso foi citado dos itens lá no tribunal, é o fato de que políticos do governo dizem coisas absurdas é, com relação a isso, de dizer que podia, que eles não estão lutando, mas eles acham que o genocídio seria uma coisa ótima, uma solução maravilhosa é. para a solução de Gaza. Acho Imagina se um ministro diz isso, né? é, é tiro no pé, né? Não, é uma coisa É, realmente tremenda. E agora, então, nós estamos nessa expectativa desse desse encontro, encontro essa desse semana na Europa. quarteto essa semana na Europa, não disseram Tomara, ainda Ruth, tomara que em deem que alguma coisa. país. Realmente, é tudo que queremos, né? Exatamente, É isso, exatamente. Ruth. E a Querida, muito gente bom. tem que É, esperar, é aguardar. É tem que isso. aguardar, tem que ter muita esperança. E realmente a nossa sorte é que nós temos um povo forte e um povo que dá solidário, que ajuda É. e que dá apoio a essas famílias que estão se desmoronando, Ai, nem fala. Nem fala. e não é fácil. Não, não é. É uma situação realmente muito complicada, mas nós vamos levando. Bom, e a gente vai vencer mais esse problema, esse desafio na nossa história, né? Mais um. É isso, minha Exatamente. amiga. Obrigada aí mais uma vez. E vamos torcer para as próximas notícias serem boas notícias em relação a acordos, em relação à troca de reféns. Troca não, devolução, né? Porque não vai trocar, a gente não vai trocar refém, a gente vai trocar refém por prisioneiro. Aí, Ruth, sinceramente, é que vão para lá. A gente não precisa que vão todos para lá. E a gente depois, depois Israel, aí tem depois o dia seguinte Israel resolve o que fazer. Que horror. Ainda bem que eu não sou ministra. Bem, ainda bem. Ai, ai. É isso Ai, ai, aí, minha Ruth. querida. Tá bom, Tá. querida. Um beijo, Que a uma ótima gente tenha semana para uma boa você. semana, pois é. Amém. É isso aí. Que Com chuva e frio. chuva e frio não vai fazer falta essa semana, vai ter bastante. Eu De sei. modo que tenhamos realmente boas notícias, menos soldados É, caídos e menos famílias perdidas, dadas, é. que é difícil. Não é É, fácil. é Beijo. isso aí. Um beijo. Um beijo para todos.